Bom dia, IPCA. Nós estamos juntos já há 692 dias de maratona bíblica. E hoje nós estaremos estudando novamente dois salmos. Dessa vez, dois salmos escritos pelo rei Davi, o Salmo 101 e o Salmo 103. O Salmo 101 ele pode ser classificado como um salmo real, uma vez que é uma declaração de princípios pelos quais o rei pretendia desenvolver o seu reinado. Estes princípios e também resoluções que encontramos neste salmo são expressos na forma de promessas feitas a Deus. Neste salmo, vemos os princípios sobre os quais Davi pretendia agir durante todo o seu reinado. Do versículo 1 até o versículo 4, o que nós vamos ver são resoluções pessoais feitas pelo rei Davi. Temos que entender que a ênfase desses quatro primeiros versículos é sobre o coração, pois o cerne da liderança é a dedicação do líder ao Senhor. Essa dedicação, segundo nos mostra esses quatro primeiros versículos, redunda numa vida irrepreensível que busca exclusivamente glorificar a Deus. Quando chegamos dos versículos 5 até o versículo 8, o que nós vamos ver são intenções oficiais do rei Davi. Tendo como base a misericórdia e a justiça descritas lá no versículo 1, Davi agora apresenta suas intenções e que tipo de pessoa ele pretende favorecer e que tipo de pessoa ele evitará e destruirá, como ele mesmo descreve lá no versículo 5. Nos versículos 7 versículo 8 a 8, ele diz que os caluniadores e aqueles que fazem o mal, ele os destruirá e negará o seu favor aos orgulhosos, aos enganadores e aos mentirosos. Todavia, no versículo 6, Davi descreve aqueles que irão receber o seu favor. Ele diz que somente os fiéis, somente aqueles que andam em integridade conhecerão o seu favor. Fazendo assim, Davi ele purificaria a cidade real, Jerusalém. Nós temos que entender, queridos, que o cumprimento perfeito deste salmo não aconteceu na pessoa de Davi, mas se deu na pessoa de Jesus Cristo, porque somente ele conseguiu viver este padrão de liderança. Cristo, ele é o exemplo a ser seguido, pois ele liderou seguindo os princípios deste salmo. Este padrão estabelecido neste salmo, padrão de liderança, é o que deve ser seguido e perseguido por todos aqueles que ocupam algum cargo de liderança. Você que me escuta nesse exato momento, quem sabe você ocupa um cargo de liderança na igreja, no trabalho, na sua casa. Quero te falar que estes princípios estabelecidos neste salmo devem norteá-lo enquanto você desenvolve a sua liderança. Já no Salmo 103, nós saímos de um salmo real, que é o Salmo 101, e vamos para o Salmo 103, que é um salmo de adoração, com palavras belas, onde o salmista ele relata e enfatiza o amor de Deus por aqueles que o temem. Do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos ver o salmista ele nos convidando a louvar a Deus pelas bênçãos pessoais. Interessante que no versículo 1, em primeiro lugar, o salmista ele faz uma exortação a si mesmo. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizer ao Senhor, meu irmão, significa alegrar o coração do Senhor, expressando o nosso amor e a nossa gratidão por tudo que Ele é e por tudo o que Ele faz. E é interessante, ainda mais interessante nesse versículo 1, porque nós temos aí o termo traduzido por alma, bem como a expressão que segue no mesmo versículo, que é a expressão e tudo o que há em mim. O salmista mostra que todo o seu ser iria render-se em louvor e gratidão a Deus. E esta ideia de totalidade, ela ganha ainda mais força no Salmo por conta do pronome indefinido tudo ou todos e todas, que aparecem pelo menos 9 vezes neste Salmo.
identificando assim, que aqui quando o salmista diz bendize a minha alma e tudo que há em mim bendize ao Senhor, trata de um convite a um compromisso total com Deus. O salmista está dizendo que se depender dele, todo o seu ser, a totalidade da sua existência, estarei comprometido em louvar e bendizer o nome do Senhor. Neste salmo ainda, no versículo 3 até o versículo 5, Davi, ele cita 6 bênçãos, pelo menos 6 bênçãos que o Senhor derramou sobre a sua vida. Ele vai dizer que Deus derramou a cura, derramou o perdão, a redenção, o amor, a satisfação e a renovação. Davi, nesses 5 primeiros versículos, ele louva a Deus, contando todas as bênçãos recebidas do Senhor. Versículo 6 até o versículo 10, nós vamos ver que o salmista ele nos convida a louvar por causa das bênçãos nacionais. E aqui é um fato extraordinário, porque exatamente como o Senhor tem coroado o rei, o salmista, de graça, como ele fala no versículo 4, ele vai nos dizer do versículo 6 a 10, que essa graça de Deus se comprovou na história de Israel, sendo o Senhor misericordioso e compassivo, como ele descreve lá no versículo 8. E na perspectiva do salmista, essa misericórdia, essa compaixão, essa graça de Deus se vê melhor em sua paciência para irar-se e punir o seu povo menos severamente do que o seu povo merecia. Do versículo 11 até o versículo 18, nós vamos ver que o motivo do louvor, ele muda. O motivo do louvor agora do salmista é o amor perdoador e eterno de Deus. No versículo 11 ele descreve isso quando ele diz: assim é grande a sua misericórdia. E há algo fascinante nesse trecho do versículo 11 a 18, porque com ilustração após ilustração, o salmista ele procura transmitir uma descrição adequada da bondade de Deus. Lá no versículo 11, ele não sabe qual é a distância entre a terra e o céu, mas sabe que nem mesmo essa vastidão poderia conter a misericórdia divina. No versículo 12, ele não sabe qual é a distância entre o leste e o oeste, mas ele sabe que o amor de Deus removeu os nossos pecados para mais longe ainda. No versículo 13 e versículo 14, o salmista trata Deus como um pai que se compadece do homem em sua fraqueza e em sua fragilidade. No versículo 17, este amor, o salmista diz que ele é de eternidade em eternidade. E no versículo 15 e 16, o salmista diz que a bondade de Deus permanece independente da transitoriedade humana. A extensão dessa bondade para com o homem, segundo o salmista, nos versículos 17 e 18, está condicionada pela reação do homem diante da aliança e dos mandamentos de Deus, numa atitude própria de temor e reverência. E esse salmo ele termina na sua última seção, dos versículos 19 a 22, com um chamado para o louvor universal. O salmista vai dizer: olha, bendizei ao Senhor todos os anjos, bendizei ao Senhor todos os exércitos, bendizei ao Senhor todos os ministros. O salmista convoca todo o universo a louvar a Deus em um só coro, em uma só voz. O propósito aqui é declarar todas as suas obras em todos os lugares, tanto no céu como na terra. Meu querido, o Salmo 103, ele nos convoca a louvar a Deus. A louvá-lo por todos os seus benefícios, a louvá-lo pela salvação, pelo perdão, por sua providência, louvá-lo pelo seu amor eterno e perdoador, demonstrado e aplicado na vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo 101, ele fala de um rei perfeito, um rei que liderou, que governou, que governa e governará para todo sempre, tendo a misericórdia e a justiça como princípios estabelecidos por ele. O Salmo 103 vai nos falar que essa misericórdia, essa graça de Deus, que é base da liderança do governo de Cristo,
ela é eterna e se derrama sobre nossas vidas através da graça perdoadora de Deus. Somos convocados a louvá-lo e exaltá-lo para todo sempre. Amém. Oremos. Senhor, obrigado por saber que Tu és um Deus tão grandioso, que Tu és um Deus poderoso, maravilhoso. E o nosso coração se alegra, Pai Santo, em pertencer a um Rei soberano, eterno e que reina para todo sempre, através da vida e da obra de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai Santo, pela salvação. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela redenção. Obrigado por todos os seus benefícios, que são incontáveis, são inumeráveis. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.